ao programa Anatomia do Poder, em que estamos entrevistando um dos grandes juristas brasileiros, o professor Hamilton Dias de Souza, e analisando o papel da Suprema Corte dentro do sistema democrático brasileiro, ou do regime democrático brasileiro. Nós estamos conversando sobre esse protagonismo e fizemos algumas considerações sobre as nossas preocupações com algumas medidas tomadas internamente, no próprio regimento interno da Suprema Corte, e que, a mim, me parece até inconstitucionais. Quando falamos dos julgamentos virtuais, evidentemente, não há publicidade nenhuma, e esses julgamentos ferem aquilo que se discutiu, eu participei em audiências públicas na Constituinte, de que todo julgamento teria que ser público, sem necessidade, com ampla publicidade e assistindo para que se percebesse a forma, e só em casos de sigilo absoluto necessário é que se poderia fazer julgamento separado. E nós temos um regimento que, como disse o senhor Hamilton, hoje permite dois tipos de sessões de julgamentos virtuais e julgamentos virtuais sem sustentações orais amplas e julgamentos, entende, que há o debate e se pode perfeitamente ter participação ativa do advogado na defesa dos interesses que são levados ao judiciário. Mas o senhor Hamilton gostaria de fazer ainda uma consideração em relação ao bloco anterior. Vamos falar muito pouco sobre a reforma tributária e falaremos mais sobre o Supremo. Meu caro Hamilton, como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro aos nossos telespectadores que eu mandarei entregar em sua casa. A Era das Contradições. É a segunda edição do livro, editado pela Resistência Universitária, uma editora do Maranhão, especializada em livros, inclusive históricos, prefaciada agora esta edição pelo relator da Constituinte e da Constituição Brasileira, que foi Bernardo Cabral, e com o pós-fácil do ex-ministro da Educação, meu confrade, na Academia Brasileira de Filosofia, Ricardo Vélez. E será entregue. É uma segunda edição reatualizada 20 anos depois, com os problemas que foram acontecendo nesses últimos 20 anos. Meu caro Hamilton, você ia fazer alguma consideração no bloco anterior e o tempo não permitiu. Qual a palavra, Hamilton? Gostaria apenas de complementar, de se passar um voo de passo pela reforma tributária, de dizer que há uma profunda diferença entre o plenário físico, o atual plenário por videoconferência, onde há participação do advogado, sustentação oral, possibilidade de arguir erro de fato, e o plenário atual virtual. Neste plenário virtual, as sustentações orais são gravadas. O advogado não tem acesso ao julgamento enquanto ele ocorre. Enfim, há uma diferença enorme de procedimento. É sabido que todos que têm poder, eles têm que prestar contas dos seus atos. Eles têm que dizer por que fazem isso. Têm que motivar seus atos. Pois bem, o ministro Supremo tem o poder de, ao invés de julgar a questão no plenário físico ou por videoconferência, enviar o caso para o plenário virtual por voluntarismo, porque ele quer. Um outro ministro Supremo que ele pode fazer, também por voluntarismo, é apenas fazer um destaque para que a coisa volte ao plenário físico. Nós, profissionais, não sabemos por que o caso foi para o plenário virtual ou para o plenário físico. Nós sequer alguma coisa em termos de hierarquia, ou seja, da relevância das questões. Eu gostaria apenas de complementar que neste plenário virtual, que nasceu para questões menos relevantes, embargos declaratórios, agravos regimentais, enfim, coisas menos relevantes, hoje há determinadas questões que são submetidas ao plenário virtual, onde se altera jurisprudência consolidada da Corte.
Isso, para mim, merece, no mínimo, merece, da nossa parte, profissionais do direito, considerações alongadas. Agora, se me permite, se nós quisermos continuar nesse... Não sei se eu vou ter tempo de falar alguma coisa sobre a reforma. Não, mas, Hamilton, o que mais também algo que você abordou tangenciando e que me parece extremamente preocupante é que o princípio do colegiado, que foi abordado no primeiro bloco, hoje ministros decidem monocraticamente, podendo parar a nação. Monocraticamente, os ministros passam a ter uma força que não era admissível no Poder Judiciário no passado. Por exemplo, as discussões de que o Poder Judiciário tem uma função de empurrar a história, se o Legislativo não está fazendo o seu papel, que, aliás, dois eminentes ministros, Luiz Roberto Barroso e Luiz Felipe Salomão, têm abordado de que há uma fase em que o neoconstitucionalismo, o consequencialismo, justifica atuar em função do poder legislativo quando há um vácuo legislativo, ou corrigir os rumos do executivo, se isso não agrada à corrente dominante ideologicamente no Supremo, fazendo, portanto, com que o Supremo passe a ter também uma função ideológica, uma função política, porque quem corrige rumos, quem empurra a história, a expressão não é minha, do meu caríssimo amigo Luiz Roberto Barroso, é evidente que faz com que nós tenhamos um superpoder. Os outros dois poderes são acólitos, o executivo e o judiciário, ou o legislativo, porque o Supremo passou a ser o superpoder da República. Isso me preocupa muito, Hamilton. Nenhum poder no regime democrático é incontrastável. Nenhum. Nem o legislativo, nem o executivo, também o judiciário não é. No momento em que o judiciário passa a ser um poder incontrolável, no sentido de que ninguém o controla, eu diria que nós passamos a ter uma disfunção no regime democrático. E eu digo isso enquanto conjunto. Imagine no que você se referiu das decisões monocráticas. O poder não foi jamais, vou insistir nesse ponto, atribuído a cada um deles. O poder judiciário de um tribunal superior é exercido pela coletividade, pelo colégio, e não por um só. De forma que há inúmeras disfunções, e que, a meu ver, me preocupam muito, inclusive em termos de segurança jurídica. Eu tenho notado que o Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes no plenário virtual, tem alterado a jurisprudência. Você imagine uma jurisprudência consolidada por anos, ela é alterada num plenário virtual, em que as partes têm uma participação muito relativa, o advogado, na verdade, não pode interferir, ele pode enviar memoriais, mas os memoriais não sei se são lidos. E qual é a segurança jurídica que existe para os jurisdicionados a respeito disso? Eu penso até que isso aqui interfere, inclusive, com o Risco Brasil. Penso eu que todos nós, advogados, muitas vezes ficamos aqui surpresos com decisões do Supremo. Há muitas vezes questões que a doutrina inteira brasileira percorre um determinado caminho, a matéria vai ao Supremo e a decisão é tomada em direção oposta, repito, à prática, à unanimidade do Supremo, à unanimidade desta doutrina. Eu me recordo da questão das contribuições. As contribuições são tributos finalísticos que devem atingir apenas um grupo de indivíduos. Para o Supremo, entretanto, hoje se abriu aqui um leque tão extraordinário que o poder, que a União pode legislar por contribuições quase que sem limites. Eu não vou insistir nesse tema, porque o tema é bastante amplo, mas o fato concreto é que não se sabe, hoje em dia, como o Supremo Tribunal vai decidir uma questão. Então, muitas vezes, a empresa, o indivíduo, no início, procuram se informar, vão aos juristas,
pedem pareceres a juristas independentes, a comunidade jurídica se expressa de uma forma, às vezes os tribunais também se manifestam de uma forma, passados 10, 12, 15 anos, vem o Supremo e decide em sentido contrário à doutrina, em sentido contrário a todos os tribunais, e isso cria uma grande insegurança. Portanto, o tema Supremo Tribunal Federal hoje, nos moldes em que os julgamentos têm sido proferidos, é realmente uma preocupação. Preocupante. E o inteiramente você apresentou, não é só nossa. O que eu tenho visto, tenho lido, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, em artigos recentes, a extrema preocupação dele com essa corrente. Professores como da Maria Garcia da PUC, René Dotti, no Paraná, pessoas que, enfim, advogam há mais tempo, evidentemente não estão nessa corrente modernista de que o Poder Judiciário tudo pode, sem limites, têm a mesma preocupação. Minha esperança, Hamilton, estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa, é de que, acho que o ministro Toffoli tentou um diálogo maior entre os poderes, mas, enfim, isso levou a cada um decidir. Nós deixamos de ter o princípio do colegiado, mas o princípio da individualidade de cada ministro, por quando impor a sua maneira de ser, isso venha realmente a ser modificado na medida que as primeiras manifestações do ministro Fux de que os temas polêmicos, os maiores temas polêmicos, ele não pretende levar, pelo menos, os temas políticos para o plenário. Mas, se continuar com o regimento e a possibilidade dos plenários virtuais, cada um decidindo sem necessidade de o público ver as decisões, ouvir as decisões, nós continuaremos correndo o mesmo risco. Amigo, estamos chegando realmente ao fim do programa. Se quiser algumas considerações em 30 ou 40 segundos no máximo, eu gostaria para se despedir dos nossos telespectadores. Bom, a minha primeira consideração é que, não sei se eu perdi um pouco do horário, acabamos falando sobre o Supremo. Você, entre outros assuntos, me dizia que conversaríamos sobre a reforma tributária, mas, enfim, eu fico devendo, porque sobre este tema, como você sabe, é o tema da minha predileção, que é a reforma tributária. Infelizmente, hoje, eu não teria condição de falar nada. Apenas quero dizer que não estou de acordo com as PECs, sobretudo com a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite que me foi feito. Caro Hamilton, muito obrigado. Quem agradece somos nós, na Anatomia do Poder. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.